que se essa equipe se dedicar minimamente, se esses caras tiverem raça, né, pro restante dessa temporada e focando realmente na Copa do Brasil, a gente consegue levar esse título. O time do Corinthians não é tão ruim assim não, galera. Olha, vamos fazer um abaixo-assinado agora para aprovar a Safiel. Vamos determinar que, por exemplo, a partir de hoje o futebol do Corinthians vai ser gerido por 9 conselheiros que nós vamos buscar no mercado. Vamos analisar bem uma SAF? Pois é, tá começando a dar para trás e isso é muito bom. Sabe por quê? Porque o rolo compressor ele vai vir de um dos dois lados. Ou daqui, ou daqui. Ou da Safiel, ou Ministério Público. Tá? Porque o que acontece no Corinthians hoje é insustentável. Safiel chegou, visão de vencedor, projeto promissor, tá botando o terror. Dirigente em choque, tentando brecar, mas o povo acordou, ninguém vai parar. Novamente o Corinthians desce o cacete no time da Vila Sônia, confirmando cada dia mais a freguesia dos caras em relação a enfrentar a gente em Neoquímica Arena, em relação a Morumbi, que é o nosso salão de festa, obviamente. O São Paulo ontem foi massacrado pelo Corinthians, mais especificamente pelo Memphis Depay e também pelo Yuri Alberto. A gente vai comentar algumas coisas aqui nesse vídeo em relação, obviamente, ao jogo de ontem. Não é um pós-jogo, tá? Obviamente, vou falar algumas coisas do jogo de ontem, mas tem evolução também da Safiel e os sócios, sim, podem decidir o futuro do Corinthians. É a nossa oportunidade, momento de fazer pressão. Os caras lá dentro estão arregando, obviamente, e eu vou compartilhar algumas coisas com vocês aqui nesse vídeo. Só vou pedir, você que já é inscrito aqui nesse canal, eu só vou pedir seu like, tá? Você que já acompanha a gente já há um bom tempo, já conhece o nosso trabalho, deixa seu like para fortalecer esse vídeo. E você que é novo, sejam bem-vindos ao nosso canal que vem crescendo a cada dia mais. Estamos próximos aí a bater 17 mil inscritos. Deixa seu like, por gentileza. Você que tá chegando agora, seu like ajuda demais a gente. Se inscreva no canal se você não for inscrito e bora falar de Corinthians sem enrolação, porque obviamente o Corinthians ontem simplesmente, novamente, confirmou seu favoritismo contra o São Paulo, né? E fez, se não fez um dos melhores jogos, obviamente, da temporada, conseguiu fazer um jogo o suficiente para vencer esse time horrível do São Paulo, né? Porque, pelo amor de Deus, hein? E assim, a gente teve um primeiro tempo onde o Corinthians conseguiu ter muito mais posse de bola, né? Conseguiu subir as linhas, fazer pressão, mas tinha uma deficiência muito grande na parte criativa. Né, o Corinthians sem o Garro é bem complicado. O Corinthians não consegue criar muito, tá? Mas a gente tem alguns destaques da partida. Dentre eles, Memphis Depay, Yuri Alberto. A gente tem a entrada assim, cara, do volante André, que eu vim falando aqui pra vocês, que é um jogador muito promissor e muito interessante. Cara, ele entrou na partida ontem e em 10 minutos... ele mostrou muito mais do que o Martínez, que estava em campo, que não estava demonstrando nada. Simplesmente o Martínez ontem errando tudo. E aqui a gente critica o erro do Dorival também, né? Porque ele acaba tirando o Carrilho ali, em vez de tirar o próprio volante, que é o Martínez. Depois ele conserta, colocando o volante André. Depois também tem a entrada do Vitinho, né? Quando sai ali o Guinegão, ele coloca o Vitinho e também ele coloca também dentro de campo o Memphis Depay. E aí o Corinthians já começa a mudar de figura também a partir dos 20 minutos do segundo tempo. Então, o primeiro tempo do Corinthians foi um primeiro tempo dominante, mas sem ser muito efetivo, tá? E no segundo tempo o Corinthians abaixa as linhas, acaba sofrendo até o gol de empate, mas aí a entrada do Memphis obviamente faz toda a diferença. São Paulo tinha o desfalques, tinha o Lucas, enfim, mas não é problema nosso, que se dane, né? A gente teve também desfalques como o Rodrigo Garro, que faz diferença muito pro Corinthians, mas a gente tinha o Memphis Depay, é um cara que é craque, obviamente, a gente viu isso, aquela bola que ele recebe, do Bidu, obviamente, resvalado ali no zagueiro do São Paulo, sobra pra ele. Mas, cara, ali você vê que é um movimento de craque, é o toque na bola de um craque, é um cara que sabe jogar futebol. E é isso que a gente espera do Memphis Depay. A gente critica o cara porque precisa criticar, afinal ganha 3,5 milhões, ou um pouquinho mais do que isso, atuando efetivamente muito pela Holanda, jogando muita bola pela seleção holandesa, e quando chega aqui o cara não parece entregar um melhor futebol. E de verdade, esse ano o Memphis não era aquele mesmo Memphis de 2024, mas ainda assim entrega bons números. E obviamente no jogo de ontem decidiu, e também decidiu em clássicos contra o Palmeiras, Paulistão, né, em clássicos também em Copa do Brasil, atuando muito, jogando muito, em Brasileirão também jogando muito. Então assim, hoje o saldo positivo do Memphis Depay no Corinthians é real nesse ano de 2025, apesar de ainda não entregar aquilo que a gente acha que ele ainda pode entregar mais, né? Mas a gente precisa olhar também pro elenco, a gente tem um elenco limitado, enfim, só que se essa equipe se dedicar minimamente, se esses caras tiverem raça, né,
pro restante dessa temporada e focando realmente na Copa do Brasil, a gente consegue levar esse título. O time do Corinthians não é tão ruim assim não, galera. Pelo menos essa temporada, esse ano, o time do Corinthians não é horrível assim como a gente pensa. Esses caras só precisam se entregar mais. O Dorival só precisa também acertar mais. Porque teve erros ontem no Dorival, obviamente. Mas não vou focar muito nos erros aqui não, tá? Enfim, Memphis Depay, Yuri Alberto também... pegando São Paulo aqui, ó, nos braços, fazendo de fininho. Enfim, bom jogo do Corinthians, suficiente para ganhar e agora focar na Copa do Brasil, porque Brasileirão a gente já está bem mais colocado, né? Obviamente, fugindo aí da zona do rebaixamento. E o ano do Corinthians, vocês sabem, é contra o Cruzeiro, é a Copa do Brasil. E a gente vai focar nisso a partir de agora, tá? Bom, galera, seguindo aqui, boas notícias, né? A Safiel teve reunião, né, com os Gaviões aí, com os sócios dos Gaviões da Fiel. Nesse último dia agora, que foi, acho que foi na quinta-feira, agora eu não lembro agora se foi quarta ou quinta-feira, tá? Mas teve a reunião com os caras lá. E a Safiel tá seguindo dentro do Corinthians assim numa evolução muito grande. Porque cada dia mais grupo de sócios torcedores estão tendo reuniões com a Safiel. Não só grupo de sócios, mas conselheiros do Corinthians. E eu vou falar mais. Os sócios torcedores do Corinthians, eles têm poder de decidir o futuro desse clube. Agora o conselho parece que tá começando a dar um pouco para trás, tá começando a analisar a Safiel com bons olhos, porque eu não sei se vocês viram esses dias, né? Mas o Ministério Público tá em cima, né? O nosso Cássio Concerino, né? O promotor do Ministério Público apontou 25 irregularidades, 25 motivos para uma intervenção judicial no Corinthians, e isso pode ser aprovado por um juiz. Porque o Cássio Concerino não tem, obviamente, essa autonomia, né? Tem um órgão específico que pode decidir isso através de um juiz. Então, galera, de verdade, após esse anúncio aí todo do Ministério Público, do Cássio Concerino e essa pressão cada vez mais, parece que o Conselho agora tá começando a dar pra trás, né? Tá começando a olhar com bons olhos o estudo de uma SAF, inclusive, tá aí a notícia, os caras deram uma nota, né, estudando, olha, vamos ver bem aí, né, rejeitando a reforma do Estatuto, que dá 51% de poder de uma SAF ao Corinthians, vamos ver bem aí, vamos deixar essa reforma pro lado, vamos analisar bem uma SAF? Pois é, tá começando a dar pra trás e isso é muito bom, sabe por quê? Porque o rolo compressor, ele vai vir de um dos dois lados, ou daqui, ou da Safiel, ou Ministério Público. Tá? Porque o que acontece no Corinthians hoje é insustentável. Eu tenho uma fala aqui também do Hélio Viana, né, que é o autor da Lei Pelé, o Dr. Hélio Viana. Inclusive, no canal do Bono, ele deu mais uma entrevista, né, fez mais uma live lá com o Bono. E eu vou deixar, obviamente, os créditos aqui ao Bono, do canal do Voz da Arquibancada, que vem fazendo um trabalho, assim, cara, excepcional em relação ao Corinthians, tá? Eu não tenho nem o que falar aqui do trabalho do Bono, cara. Mano, é impressionante. E o cara também tem acesso a fontes lá que, cara, eu fico impressionado. O cara tem acesso a muita fonte, a muita gente lá, que dá muita credibilidade pra ele. Então, de verdade, Bono, parabéns aí pelo trabalho. E eu vou compartilhar um trechinho desse vídeo, porque sim, o sócio torcedor pode mudar o futuro desse clube. Prestem bastante atenção nessa parte aqui e a gente já segue comentando em relação a isso pra poder finalizar esse vídeo, beleza? Bora lá. Hoje, nada tem mais poder que os verdadeiros donos, que são os 6 mil sócios proprietários. Então, existe um instituto aí que se chama AGE, Assembleia Geral Extraordinária, que pode ser convocada por 1/5 dos sócios, e ali, em cima de uma pauta, eles podem votar e decidir. Traduzindo, é como se fosse um abaixo-assinado. Olha, vamos fazer um abaixo-assinado agora para aprovar a Safiel. Vamos determinar que, por exemplo, a partir de hoje, o futebol do Corinthians vai ser gerido por 9 conselheiros que nós vamos buscar no mercado, entre os melhores. Esses 9 conselheiros vão trazer governança, gestão, vão trazer um CEO para dirigir o Corinthians focado em metas, tem que entregar troféus, tem que entregar recursos, tem que entregar patrocinadores. Então, vamos determinar, você faz uma pauta. Vamos trabalhar em cima dessa pauta. Você não precisa do Conselho Deliberativo para nada. Quem pode hoje convocar uma AGE, em primeiro lugar, o presidente do Conselho Deliberativo pode convocar uma AGE para decidir se cria uma SAF ou não. O presidente executivo, no caso Osmar Estado, pode convocar uma AGE. E, se nenhum dos dois convocarem, 1/5 dos sócios pode convocar uma AGE para discutir aquela pauta. Ou seja, não depende de ninguém, no limite não depende de ninguém, a não ser dos próprios sócios. Basta um sócio criar a pauta
e pegar a assinatura de 1/5. Aí você vai me falar, mas aí, como é que vai sair de porta em porta? Aí é que está o pulo do gato também, o Bono. Eu vou te mostrar aqui a Lei 14.382 de 2022 alterou o Código Civil para permitir as assembleias online virtuais. O que significa isso? Você cria um sócio do Corinthians, cria a pauta. Vamos votar a SAF. E coloca lá os parâmetros. A SAF será criada com, no mínimo, 9, porque o ideal são sempre números ímpares, para que não haja empate nas votações. 7, 9, para você dar boa governança. Mas pode ser 10 também, não tem problema. Aí tira o voto de um é presidente, tanto faz. Você já coloca uma pauta ali, olha, vamos convocar uma Assembleia Geral Extraordinária para decidir sobre a questão da SAF, o modelo de gestão, porque o principal problema do Corinthians e de todos os clubes brasileiros é a gestão. E aí, com base nessa lei que permite o voto online, você abre lá num site, convocação, Assembleia Geral Extraordinária, convocação dos sócios do Corinthians, e põe lá, deixa lá. Vai aparecendo, na hora que aparecer 1/5, já abriu a Assembleia. Aí vamos votar. Você chegou, alcançou o número de 2/3, já está aprovado. Agora eu vou te falar, você quer ver qual a dificuldade disso? Se você olhar hoje online, é capaz da gente já ter 2/3 assistindo o programa. Com certeza. Você entendeu? Já está aprovada a Assembleia Geral e já está aprovada a SAF. E outro detalhe, você sabia que a Assembleia Geral Extraordinária pode até demitir os 300? Doutor Hélio, qual corte está pronto? Explica melhor como é que funciona isso. Vocês estão entendendo aí, gente? Que quem está acompanhando, vai lá, os 300 conselheiros podem ser demitidos. É isso, doutor? Porque os donos do Corinthians são os 6 mil sócios proprietários, não são os 100 conselheiros vitalícios, não são os 200 eleitos, entendeu? Os donos, os que podem decidir o destino do Corinthians, são esses 6 mil sócios. Ou seja, se a gente tiver, mas é através de uma Assembleia Geral, do jeito que o senhor está falando. Online, porque a lei permite. Olha aqui, ó. A Lei 14.382/2022, que alterou o Código Civil para permitir as assembleias online, as assembleias virtuais. Aí você não precisa convocar todo mundo para vir no Corinthians, porque é isso que eles imaginavam, que todo mundo imagina que tem que acontecer. Exatamente. Nunca vão me tirar daqui. Imagina se 3, 4 mil pessoas vão, de repente, combinar, chegar todo mundo aqui no Parque São Jorge para votar, para me tirar isso que eles acham. Entendeu? Mas não. Agora, com essa possibilidade da Assembleia Online, basta abrir o site lá e tá lá e já está. Tem que ter os controles, né, para garantir que quem está votando é o sócio mesmo, né? Imagino que o número do sócio e tal. É claro, mas você controla o próprio associado, quando entrar, ele mostra a condição dele. Sim, é verdade. Ele apresenta a condição dele ali, porque ele não vai querer o mal do próprio clube dele. Então, porque é óbvio que eles não vão te dar acesso. Se você é um sócio, você não pode, você vai chegar no clube, me dá aí a lista dos 6 mil que estão em condições de votar, eles não vão te dar. Não vão. Então você vai lá, você quer votar, põe a sua carteirinha aqui e pronto. Então o próprio sócio vai entrar lá para votar e já vai se identificar e pronto, acabou. E aí aquilo passa a valer. Tem força de lei? Doutor Hélio, então na verdade o que falta no Corinthians é informação e depois, na sequência, atitude. Porque todo mundo fala dos conselheiros, porque o conselheiro não faz nada, o conselheiro não sei o quê. Existe um caminho para você então destituir os conselheiros, que é isso que o senhor está falando. Você é o como? Ei, Porto tem, vai se freio, já. Safiel chegou, visão de vencedor, projeto promissor, tá botando o terror. Dirigente em choque, tentando brecar, mas o povo acordou, ninguém vai parar. 1 bilhão projetado, é o povo na missão. Corinthians gigante, de volta pro chão. Dos becos, das ruas, da alma fiel. Timão é do povo, é fogo no céu. Vai Corinthians, vai sem freio. A Fiel tá no meio, o grito é o esteio. Acabou o associativo, a nova era é nossa. Quem tentou segurar, agora paga a fossa. Vai Corinthians, vai sem freio. A Fiel tá no meio, o grito é o esteio. Acabou o associativo, a nova era é nossa. Quem tentou segurar, agora paga a fossa. Vai Corinthians, vai sem freio. A Fiel tá no meio, o grito é o esteio. Acabou o associativo, a nova era é nossa. Quem tentou segurar, agora paga a fossa. Assisti isso tomando um suquinho de laranja, né? Afinal, o modelo associativo do Corinthians, ele tá acabando.
E eu vou fazer pressão suficiente, vou falar sobre isso o suficiente até que haja uma mudança. Vamos todos juntos, galera. O Corinthians, ele vai mudar. Não tem como. O Corinthians hoje ele é insustentável no modelo que está. Até 2026, aí, 26, 27 no máximo. O Corinthians vai ter uma mudança drástica. Afinal, a dívida não para de subir a cada dia R$1 milhão só de juros. Então, tipo assim, ou muda. O Corinthians é obrigado a mudar, porque no modelo que está, ele já está basicamente quebrado. O Corinthians respira por aparelhos. E a gente vai refundar e fazer ressuscitar esse clube. Com o Safiel ou então com uma intervenção. Bom, enfim, o Corinthians vai precisar de uma mudança drástica de qualquer forma e em algum momento. E esse momento é agora. E os sócios têm poder para fazer isso. Então, está nas nossas mãos. Vamos fazer pressão, Gaviões, a galera toda. Vamos juntos em prol da mudança no Corinthians. Galera, um grande abraço, se inscreva no canal, deixa seu like. A gente vai seguir com todas as atualizações e repercussões do Esporte Clube Corinthians Paulista, beleza? Um grande abraço, até mais e vai Corinthians! Timão é do povo, é fogo no céu. Vai Corinthians, vai sem freio. A Fiel tá no meio, o grito é o esteio. Acabou o associativo, a nova era é nossa. Quem tentou segurar, agora paga a fossa. Vai Corinthians, vai sem freio. A Fiel tá no meio, o grito é o esteio. Acabou o associativo, a nova era é nossa. Quem tentou segurar, agora